né? Deus está nos habilitando para o calor de Alagoas, então, infelizmente, você que não vai, está treinando em vão, mas ano que vem você já fica sabendo que é mais ou menos assim. Enfim, Deus tem nos dado um apontamento para estar naquela região, entendendo que nós podemos ali fazer diferença. Lá em Burkina Faso, Mayra inclusive agradeceu, porque muitos irmãos se disponibilizaram, né? Crianças são mantidas numa creche, conhecendo, tendo um ensino, porque num lugar de extrema pobreza. Então, com R$50 nós adotamos uma criança e ela é mantida com alimento, de segunda a sexta, com ensino na creche, tem o time de futebol, enfim. Nós daqui podemos fazer muito, amém? Lá no Vergel, que é uma outra região, onde o pastor Léo está com a família, é servido comida, porque as crianças, os pais saem cedo para pescar sururu no lago, e as crianças vão para a escola, são levadas para a escola, mas quando saem da escola, saem com a refeição da escola e ficam até tarde, sem ver os pais. Nós vimos lá uma criança de 6 anos cuidando de um irmão de 4 e um bebê. E essa é a realidade. Se a igreja não fizer algo, não há quem faça. Então, a violência, o abuso e tudo isso está nesses lugares. E como igreja nós somos chamados e desafiados a ir. Amém? Nós ouvimos do Senhor, irmãos, não há nenhuma pretensão, nenhum porquê estarmos lá, mas o Senhor nos levou. O Senhor nos marcou naquele lugar e nós estamos indo, né, para que a obra dele, para que o reino dele seja proclamado ali. Né, alguns irmãos nos procuraram, alguns trouxeram cestas básicas, mas graças a Deus o ônibus tinha 28 pessoas semana atrás e hoje são 44. Então tem 2 últimas vagas. Então você que quer, corre agora. Você que está na dúvida, vem, né? E o dinheiro, não se preocupa não. Tem um monte de gente que irmãos se levantaram e falaram: eu quero abençoar, né? Então tinha vaga, nós chamamos em torno de 7 adolescentes jovens, né? Falamos para os pais e falaram: olha, deixe seu filho ir. Mas a gente vai cuidar, nós vamos cuidar deles e vamos estar ali conectando uma geração, a geração nossa de jovens. Estou com o microfone, ninguém discorda, né, Rob? Com a geração que está vindo, não só meus filhos, mas Lorenzo e tantas outras crianças, Júlia, Laura, eles vão daqui a 10 anos, daqui a 15 anos lembrar que um dia eles estiveram fazendo missões. Eles vão falar: um dia nós fizemos uma loucura, andamos 32, 34 horas, eu espero que 32, e chegamos num lugar extremamente pobre para falar de Jesus às pessoas. Eu tenho certeza que a vida deles não vai ser a mesma, não só pelo fato de ir, mas pela presença que nos aguarda, porque nós não estamos fazendo nada porque somos bons, mas é porque o Senhor ordenou. Nós estamos procurando obedecer. Amém, igreja? Então, obrigado por vocês que têm compartilhado. Alguns irmãos têm procurado para trazer cesta básica, mas em função do ônibus estar bem cheio, nós estamos perguntando se você pode. Nós vamos comprar a cesta lá e aí depois a gente presta conta aos irmãos. Então, você que quer doar a cafeteria, todo o recurso da cafeteria vai para missões. E se você quer contribuir com uma cesta básica, R$95 é o preço médio lá. Aí você pode ir ali na cafeteria, tem o QR Code, você pode escrever lá a cesta básica ou o que você quiser, e ali nós vamos desenvolver isso e depois prestamos conta de lá. Amém, irmãos? Roupas, tem bastante roupas separadas, o bazar funcionou, né, com a dedicação de todos, né, e no mínimo aqui eu quero dizer obrigado por vocês que de fato se dedicaram, se empenharam e têm se empenhado nesse propósito. Amém? De ser igreja e fazer a diferença. Queria orar. Os irmãos que vão nessa viagem, se coloquem de pé aí, por favor. Vocês que vão ter o privilégio de ir, fiquem de pé. Vamos orar. Amém, igreja? Você pode interceder nessa hora e clamar a Deus para que nos conduza pelo Espírito dEle, com a palavra dEle, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?
Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, pelo cuidado e pelo favor do Senhor, porque o Senhor está à nossa frente, a provisão do Senhor está sobre nós, Deus, para obedecer ao Senhor. Por isso nos guia nesse tempo, nos guarda nessa viagem, e ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, nos dando sonhos, discernimento, palavra, para que estando lá, ó Deus, venhamos de fato representar o Senhor. Pai, para que estando lá sejamos uma voz de ânimo para os irmãos que estão ali, Deus, que sejamos consolo para os que choram, sejamos, ó Deus, luz para aqueles que estão em trevas, sejamos, ó Deus, autoridade para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor nos leve e que seja de fato um tempo sobrenatural do Senhor, seja um tempo de graça do Senhor. Pai, levanta intercessores nesse tempo no meio da tua igreja, para que estando lá, ó Deus, sejamos revestidos do clamor do teu povo. Pai, para que guerras de fato sejam travadas e a vitória do Senhor seja estabelecida. Por isso, guia-nos, Pai, e desde já prepara os motoristas, o ônibus, ó Deus, e tudo o que está sendo preparado, Deus, para esses dias, e que sejam dias, Deus, sobrenaturais, sobretudo, sejam dias marcantes, e que o Senhor assim nos leve na sua santa paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Terça-feira agora, às 19 já, me deu 19h30, 19, né? 19 horas tem o Gerando Vidas. Vida é um projeto para gestantes, para as mulheres gestantes, para vocês que não entenderam, e os maridos gestantes, né? Eu sei que tem um futebol na terça, mas nós já estamos orando para que esse calor promova fogo no campo, né? Então os irmãos não vão conseguir jogar bola terça-feira. Não ousem me insistir em oração, por favor. Terça-feira, homens, venham, vocês fazem a diferença ao lado das suas esposas, né? E é um tempo para famílias, né? Esse ministério Gerando Vida é para promoção de saúde da família, cuidado nesse processo de gestação. Então tem várias palestras e palavras de médicos, de especialistas, enfermeiros, para que haja então uma diferença nesse tempo tão especial, né, que é o momento da gestação. Amém? Então nós já estamos doando leite, suplemento, né, e fralda e berço, e muitas coisas estão acontecendo para suprir pessoas que têm necessidade também. Amém, igreja? Isso é algo que o Senhor colocou no nosso coração lá atrás. Quando chegamos em Anchieta, vimos que tinha uma realidade, né, onde de cada 10 partos, 4 eram de menores de idade e possíveis mães solteiras. Então isso acendeu os nossos alertas para fazer algo como igreja. Então nós estamos iniciando. Você quer ajudar no ministério, né, esteja à vontade, né, procure Jamile, nos procure. Você quer fazer parte que está gerando aí, é muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos adiante aqui. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Você que acha que está gestando, pode vir também, viu? Tem gente que nem me olha com medo. O ministério ano passado, esse ano, é a multiplicação. Então deixa Deus te pegar aí e encher a terra. Deuteronômio capítulo 28. Eu estava essa semana vendo um vídeo de um cantor falando sobre a fé preguiçosa, o milagre dos preguiçosos, daqueles que não ouvem a voz de Deus, aqueles que cuidam mal do corpo, aqueles que se alimentam mal, não têm um zelo pela atividade física, enfim, vive perigosamente. E aí depois, quando estão no diagnóstico, no tempo difícil, eles clamam um milagre de Deus. E aí ele fala daqueles que estão
movidos por compulsão e gastam aquilo que não tem para aparentar, para ser alguém aceito por causa daquilo que tem, e acabam se endividando. Então eles precisam de um milagre, eles clamam a Deus para que faça um milagre em suas vidas financeiras. Existem aqueles que não fazem nada pelo seu casamento, não olham para a esposa, não investem no seu casamento, não vão no retiro de casais esse ano. Então você que ainda não fez, procure o Sérgio e a Maria. Eles vivem com descaso sobre o seu matrimônio. E aí, quando está em colapso, eles então vão buscar Jesus e clamar um milagre no seu matrimônio. Jesus socorre? Sim. Jesus ajuda a todos. Ele é bom e misericordioso. Só que o Senhor, Ele é justo. E o que Ele nos chama é um estilo de vida de consciência, de entendimento. Você não veio aqui receber uma bênção porque você já é abençoado. Não sou eu que estou falando, é a palavra que estabelece assim. Nós viemos aqui para renovar nosso entendimento e viver com consciência de quem nós somos e frutificar a partir daquilo que nós somos diante do Senhor. Deuteronômio 28, eu aprendi que é uma rua com duas vias, uma avenida de duas vias, e uma é a via da obediência, a outra da desobediência. Quando a gente fala de arrependimento dos pecados, nada mais é do que o arrependimento de andar na rua da desobediência, da consciência errada, na contramão daquilo que o Senhor está dizendo, que para lá é vida, para lá é morte. E eu já estive nesse caminho da morte, andando sem consciência e vivendo inconsequentemente, até que eu encontrei a luz, ou a luz me encontrou. Como a canção diz, eu fui achado, eu fui escolhido, as escamas caíram dos olhos, e então eu pude andar no caminho que o Senhor garante vida e paz. Amém? Deuteronômio 28, no verso 1, ele diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Verso 9 diz: o Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, de nenhuma tomarão emprestado. Até aqui, Deuteronômio 28, ele é um apontamento daquilo que, quando Moisés tira o povo do Egito, anda pelo deserto, seguindo para a terra da promessa. Deus está dizendo isso para esse povo: vocês vão habitar na terra que eu prometi aos seus pais, que eu prometi a Abraão. Vocês vão habitar nessa terra, mas é uma terra que emana leite e mel, mas a condição é essa, de vocês serem prósperos, de tudo ir bem. Uma única coisa: que vocês entendam que é necessário me conhecer, porque ele chama a obediência.
E o chamado à obediência, eu só obedeço aquilo que eu conheço. Mas o fato de eu não conhecer a consequência da desobediência não me isenta da consequência. E para isso existe a igreja, para ser luz no mundo e dizer, não apontar o erro, mas apontar o caminho do acerto, com sua própria vida, com a palavra de Deus, com o caráter conforme Cristo. Deuteronômio 28, ele diz que se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Mas o que o Senhor está dizendo é, eu não vou fazer de vocês os ditadores que vão dominar a terra. Ele está dizendo, eu vou colocar vocês num lugar de influência sobre a terra. Porque o que Deus está falando aqui é para um povo, é um apontamento para Israel. Israel já viveu a primeira parte do capítulo e a segunda parte. Lá na Babilônia, lá com Roma, mais recente quando o nazismo. A palavra aqui ela tem sido experimentada. E o ponto não é dizer, vocês têm muitas bênçãos da parte de Deus, que Deus tem uma promessa na sua vida, então viva na promessa. Porque o ponto não é a promessa, o ponto é se vocês obedecerem. Se nós obedecermos, se nós estivermos atentos, se nós conhecermos cuidadosamente a vontade do Senhor. Nós cantamos isso aqui agora. Nós precisamos do conhecimento de Deus. Lá no Éden, na origem de tudo, Deus está se revelando não como uma divindade que era necessário que as pessoas levantassem a mão e fizessem cumprimentos de rituais, gospel, espiritual, seja lá qual o nome da religião que for. Mas lá no Éden, Deus se apresenta como um pai que está dando destino para Adão. Deus não só gera Adão, mas ele diz, olha, isso tudo aqui é meu, e eu estou confiando a você. Nada disso é seu, é sua herança, é tudo meu. Se você me obedecer, isso é tudo seu. Você vai desfrutar a sua vida toda. Agora, se você desobedecer, você vai perder tudo isso. É o que Deuteronômio 28 diz, é o que todo o Antigo Testamento aponta com várias histórias, com várias parábolas, várias histórias que nos instruem sobre como devemos viver. Lá no Éden, o Senhor diz, olha, eu tenho uma mulher para você, e ele, como um pai, ele direciona o filho ao casamento. Ele diz, olha, agora você vai gerar, você vai passar pelo que eu passei, você vai gerar filhos, e esses filhos, e todos eles vão me conhecer, todos eles vão estar na minha presença, e todos eles vão desfrutar do Éden. Até que Adão e Eva, nós sabemos bem da história, eles resolvem desobedecer. E quando desobedecem, são colocados para fora do ambiente da presença e do conhecimento de Deus. Não era só a palavra dizendo que todos os dias o Senhor vinha na presença de Adão e de Eva. Ele não ia para um culto às 19h30. Ele ia todos os dias para liberar conhecimento. E Adão ali, ele estava não só dando nome, mas desenvolvendo tudo que Deus havia criado. Tudo de bom que Deus havia criado. Deus, como um bom pai, tem se revelado a mim e a você nesses dias, para que nós venhamos conhecê-lo. Nós já falamos aqui várias vezes sobre fé. Fé não tem a ver com o futuro. Fé tem a ver com a minha posição hoje, que me garante um futuro segundo a palavra de Deus. Fé é o nível de confiança que eu tenho em Deus, que eu posso depositar minha vida nele. E mesmo que eu não veja, há uma certeza no meu interior de que há algo que a palavra do Senhor garantiu a mim, que a palavra do Senhor garantiu a você. Em Efésios capítulo 1, se você puder e quiser abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, verso 3, para que fique claro que o objetivo do corpo de Cristo, da igreja, dos filhos de Deus na terra, não tem a ver com buscar a bênção do Senhor. Efésios capítulo 1, verso 3, está projetado aí.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou como Cristo, como Adão, como Abraão, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, eu não preciso viver atrás de bênção, porque como Deuteronômio 28 aponta, elas correrão atrás de nós e nos alcançarão. Se você não crê nisso, isso significa que a sua fé precisa amadurecer, porque é assim que o Filho de Deus deve viver, foi assim que Cristo viveu, assim que eu e você somos chamados a viver. Há uma semana atrás eu estive em Buenos Aires de Rio. Apesar que Buenos Aires mudou muito, né? Eu ia lá de 2002 a 2005, eu estive lá por vários anos. Eu ia para acampar, fazer trekking, caminhada, subir aqueles morros. Quando era estrada de chão, eu acabei esquecendo de tirar a foto que Juliana viu e se apaixonou. Estava cheio da unção, né? Por isso. Mas era esse lugar aí que eu estou pisando, foi muito interessante, porque eu parei o carro e fui subindo com as crianças e eu queria achar o lugar que eu acampava. Quando de repente abriram um buracão, mas era exatamente a pedra que eu ficava para orar no pôr do sol. Era exatamente esse lugar que fizeram um mirante. E por vezes eu passei ali 3, 4 dias em jejum, em oração, buscando ao Senhor. E eu não estou falando isso para me gabar, porque eu estava lá para morrer e não porque era bom. Eu me converto aos 17 anos e aos 19 eu entendo que eu preciso conhecer o Senhor. E aí eu vou para esse lugar para buscar o conhecimento de Deus. Mas o interessante é que desse lugar o Senhor gerou uma certeza. Ali eu recebi muitas palavras confirmando o ministério, palavras sobre a libertação da minha casa, a restauração da casa, palavras sobre família. Eu lembro que numa vez eu desci do monte, na semana seguinte eu fui para a célula, e na minha célula, no meu pequeno grupo, o apontamento, a conclusão do estudo é: cada um ora pela sua família. E aí quando eu fui orar pela minha família, eu comecei a orar: Senhor, abençoa minha esposa, abençoa meus filhos, dá saúde a eles. E terminei de orar, o povo estava segurando para rir, porque eu nem corte tinha, tava liso. Nem dinheiro para pagar o ônibus direito eu tinha. Estou brincando, mas não tinha nada de família. E todo mundo parou e falou: não entendi. Eu falei: cara, não sei porquê, mas me veio isso. E fui embora. E quando eu fui embora aquela noite, eu fui dormir muito tarde. Eu perdi o sono, porque eu fui como se tivesse algo me enchendo. E eu comecei a sentir um amor por uma esposa e por filhos que eu nem tinha. E eu fui tão tomado daquele amor, daquela presença, que eu fiz uma aliança com Deus, não era nem com a minha esposa. Eu falei: Senhor, eu vou esperá-la. E eu vou me dedicar a ela. E eu só vou quando eu tiver uma convicção de que é ela a minha esposa. E aí eu tive que ir várias outras vezes, ao longo de quase 6 anos em Buenos Aires, para clamar desesperadamente: Senhor, apressa-te em me socorrer. Mas durante esse tempo o Senhor gerou uma família, e pela fé eu criei que em Deus havia uma família. E quando eu estive nesse lugar com a minha família, com os filhos, eu chorei por dentro. Mas de alegria eu transbordei de ver como o Senhor é fiel, de como de fato toda sorte de bênçãos está depositada sobre a nossa cabeça. E não tem a ver com igreja, não tem a ver com religião, mas tem a ver com a palavra do Senhor sendo acolhida no nosso coração. Porque todas as promessas e palavras, não só ali, mas no meu quarto, que eu recebi do Senhor ao longo desses 23 anos, todas elas se cumpriram. Todas elas se cumpriram. E eu digo isso porque o Senhor é fiel. E eu digo isso porque a minha fé, ela projetou uma família
quando eu não tinha uma ideia de futuro, eu não tinha um sonho de futuro, eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro, o Senhor, pela fé, gerou em mim uma visão de que eu teria uma família. Gustavo fazia aula de violão tocando nos galhos secos de uma árvore qualquer. É a minha única habilidade no violão. Mas eu fazia imaginando, um dia eu vou tocar violão na igreja e ela vai cantar comigo. Era romântico. Ainda sou, né? Eu não toquei violão, mas ela serve comigo. Ela que toca. Os filhos, eu pedi a Deus filhos gêmeos. Depois Juliana ficou sabendo. Deus deu, irmãos. Não estou brincando, eu tenho provas. Eu fiz um álbum, 5 anos de casamento, e botei lá no final, eu e ela e os gêmeos, os pés dos dois. E quando veio, nem eu acreditei que veio. Deus ouve a oração. Mas Ele plantou um sonho no coração de viver em família. Ele plantou no coração o sonho do ministério. Ele plantou tantas coisas no meu coração. E todas elas têm se cumprido. Eu vim hoje para testemunhar do Deus de toda a bênção. Do Deus que nos chama a viver pela fé, não para obter uma bênção, para uma porta de emprego. Não para obter um lugar de trabalho. E quando Deus promete algo, não tem a ver com o homem enriquecer. Mas tem a ver com o homem revelar quem é Deus. Quando Ele diz, eu vou abrir do meu tesouro. Eu vou abrir os céus e vou liberar dos meus tesouros sobre vocês. A gente sabe que a nação de Israel é uma potência tecnológica no mundo. E é uma referência para tantas coisas. No meio do deserto, aquele pedacinho de nada de terra exporta frutas para a Europa. Exporta tecnologia para o mundo inteiro. Energia solar, máquina de dessalinização. É isso, de tirar o sal da água, pronto. E tantas outras coisas. Por causa de uma palavra do Senhor sobre um povo. Em Cristo Jesus há uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a certeza de uma vida próspera em Deus, onde prosperidade não é dinheiro. Tem um monte de gente com dinheiro comendo o pão que o diabo amassou. Eles usam o dinheiro para comprar o pão que o diabo amassou, para ser claro. Não tem a ver com o quanto se tem, prosperidade tem a ver com o quanto se desfruta de uma vida de fé. Essa é a minha conclusão nesses dias. Prosperidade tem a ver com ouvir a voz do Senhor e obedecer. Fé, portanto, não é para eu alcançar algo, porque elas já foram liberadas. Fé é para que eu me mantenha num relacionamento íntimo com o Senhor. Relacionamento íntimo com o Senhor não é vir à igreja. Relacionamento íntimo com o Senhor não é achar que nenhuma dificuldade vai vir. Domingo passado eu saí correndo. Nunca andei tão rápido de carro em Anchieta. Domingo passado foi retrasado. Os dias são rápidos. E fui correndo levar Bernardo por falta de ar para o hospital. Do nada, chegou em casa bem. Daquele medo, né? E ele sem respirar, em agonia. Mas passou. Várias lutas. Hoje no café da manhã eu estava pregando a palavra de domingo à noite para eles. E aí falando com eles sobre o privilégio que eles têm. Eu falando, olha, vocês conhecem alguém que foi curado pelo Senhor? Vocês conhecem alguém que foi liberto pelo Senhor? E aí brincando com eles, né, fazendo assim, aí eles lembrando das coisas que a gente já contou, que eles viveram. Parecia que vocês conhecem alguém que estava já morrendo e foi resgatado. Que é no caso do Bernardo, nasceu já quase sem fôlego. Enfim, há muito cuidado do Senhor à nossa volta. Eu estou falando de mim, mas se eu passar o microfone aqui, tem um monte de milagre aí sobre a sua vida. E a questão não é a bênção, a questão não é a vida boa, não é ter a capacidade de consumir, mas é o propósito de tudo que o Senhor tem sobre nós, que é revelar um Pai. A nossa vida precisa revelar um Pai que cuida. Sabe, se no seu trabalho você está ali só para ganhar um dinheiro, você não entendeu ainda.
Porque o Senhor quer te fazer ir muito além para que Anchieta, a cidade que manda leite e mel. Achei que você falar amém. Uma cidade próspera e abençoada. Irmãos, eu vim para cá, Deus prometeu isso para mim. Se eu vim para cá, é isso. Os meus olhos vão ver isso, um lugar próspero que manda leite e mel, onde a gente colhe onde não planta. Para quê? Para ficar rico? Não. Porque para ficar rico tem um monte de gente se esforçando e sofrendo, pedindo a Deus: Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, faz algo, Senhor, me dá uma promoção. E Deus está ali falando: te daria se você tivesse entendimento, se você me conhecesse, se você percebesse os meus propósitos. Porque tudo o que há na terra tem a ver com a vontade do Senhor. Tudo que existe tem a ver com a vontade do Senhor. Toda a autoridade levantada na terra foi levantada pela mão do Senhor. Nabucodonosor, ele resolveu achar que ele era bom, e ele fez aquela estátua grande. Ele falou: olha, se dobrem, me adorem. E tinha aqueles 3 irmãozinhos da Assembleia, falaram: olha, a gente não se dobra não, irmão de oração, a gente não se dobra diante dessas imagens suas não, Nabuco. E aí ele falou: então vai para a fornalha. Olha, nosso Deus nos livra do fogo, ou do fogo nos leva para um lugar melhor. Então, se quiser fazer, você faz. Porque quem nós conhecemos, é isso que Sadraque, Mesaque e Abednego revelam no livro de Daniel. É que nós conhecemos um Deus que Ele é todo poderoso. Ele tem poder sobre tudo o que há. Sobre fogo, sobre água, sobre tudo. E aí ele se sentiu desafiado, então ele fala: põe mais fogo. E quando joga, o Senhor está no meio do fogo. E o que Nabucodonosor aprende é que em toda a Babilônia, que todos saibam que só o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é Deus. Sabe, eu e você precisamos entender isso na nossa dimensão. Conhecer o Senhor nessa perspectiva, porque muitos estão indo e vindo na caminhada religiosa porque ainda não conheceram o Senhor de fato. Porque uma vez que eu conheci, que os meus olhos te viram, não tem nada mais que me satisfaz. Uma vez que o Senhor se revela a nós, irmãos, não tem sentido fora dele. Mas se o meu viver é aqui e não é revelar Cristo nesse mundo, estou simplesmente cumprindo tabela, estou simplesmente existindo. Portanto, jovens, vocês que querem casar, do lado de cá, né? Tem irmãos já garantidos dentro dos próximos meses. Encontre no Senhor. Deus, como Adão, gerou a sua auxiliadora. Deus tem um apontamento para a sua vida, para gerar a sua esposa. O quanto você é bom, é o quanto você vai adiantar. Bom em obedecer, eu digo. Eu era muito ruim, irmãos. Terei quase 6 anos. Deus precisou de muita transformação. Mas cada vez que eu conheci o Senhor, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu desfrutei de uma vida melhor. Então a obediência, ela é uma chave para nós vivermos a vida que Deus tem para nós. Para você gerar uma família, o Senhor tem propósito, plano. Por isso que a palavra do Senhor diz: o homem faz planos, mas a resposta, ou em outro texto, no fim, o que vai se concretizar é a vontade do Senhor. Então você tem planos aí. Os seus planos precisam ser de um filho que ouve o pai e colocar diante de Deus: Senhor, eu tenho esse plano. Todas as vezes que eu coloquei esperando Juliana, sem saber que era Juliana, mas que eu colocava diante de Deus as falsas Juliana que vinha, falava: Senhor, é essa? E Deus me dava um sonho mostrando que não era. É sério isso, eu tinha tudo anotado, tem tudo anotado no caderno. Eu falava: Senhor, é essa, né? Olha o tempo que eu estou esperando, já chegou, né?
E Deus dava um sonho, eu orava e falava: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Nós somos chamados a andar no conhecimento de Deus, e nada mais importa. Sabe, Daniel, ele não tinha uma igreja para ir, mas na Babilônia, na cova dos leões, e aonde ele estava, ele revelava uma sabedoria que passou gerações. Reis mudaram, e ali ficou sobre Daniel um Espírito de Deus que revelava a vontade do Senhor, que gerava o discernimento da vontade do Senhor, que trazia a convicção do plano de Deus, e o mesmo apontamento que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram, Daniel também tem, revelando que só o Deus de Daniel seja adorado em toda a Babilônia. E quando o rei achou que ele podia, ele falava: esquece essa história aí de igreja, de religião de Daniel. Aí a Church, Cova dos Leões. E aí ele falou: não, bom sou eu, grande sou eu. E aí Deus manda uma mensagem para ele, falando: olha, eu que te coloquei aí. Ou você me obedece, ou você vai pastar 7 anos. E pela dureza do coração de Nabucodonosor, achando que ele era melhor do que Deus, acima de Deus, ele ficou 7 anos como louco sobre a terra. Aonde você está hoje? Qual é a voz que tem te guiado hoje? O que a sua fé tem produzido hoje? A sua fé precisa produzir obediência a partir do conhecimento. Nós pregamos recente: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor, a vontade do Senhor. A fé vem quando eu ouço o Senhor, eu vejo Ele garantindo coisas, e tudo que Deus promete Ele cumpre. E na medida que eu vou me movendo pela fé, eu vou avançando, crescendo, me desenvolvendo em Deus. Isso me faz crescer pela fé. Isso me faz me tornar um filho maduro, a quem o Senhor confia as suas riquezas. Preste atenção que não tem a ver com religião e nem com conhecimento teológico, mas com, de fato, a percepção do Espírito de quem é Deus. Porque há 2 cegos que caminhavam. Jesus diz, quando eles pedem: Senhor, cura os nossos olhos. Jesus diz: seja feito conforme a fé de vocês. A outro ele vai dizer: você acredita que eu posso? E eles dizem sim. E ele de novo diz: seja feito conforme a fé de vocês. O centurião, a passagem famosa onde esse homem de comando do exército romano, ele chega diante de Jesus e fala: olha, tem um soldado meu que está paralítico, eu vim aqui interceder por ele. E aí ele diz para Jesus: mas não precisa se incomodar, você não precisa ir lá, eu entendo que é autoridade, você não precisa estar presente, basta uma palavra sua, porque isso acontece comigo. Eu falo com os homens: faz isso, e cava aquele buraco, e eles ouvem a minha palavra e eles fazem. Então basta uma palavra sua, Jesus. E Jesus diz: olha, em lugar nenhum, no meio desse povo, eu vi uma fé tamanha, eu vi uma fé como essa. E ele garante para aquele homem: seja feito conforme a sua fé. E a palavra do Senhor diz que imediatamente o seu servo fica curado. E eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de tantas pessoas que chegaram diante de Jesus com a sua fé, com uma consciência de quem era Deus. E a partir da sua consciência de quem era Deus, eles experimentaram grandes coisas do Senhor. Você foi chamado não para uma religião, não para viver um domingo à noite que te faz sentir bem, que te faz caminhar com o senso de que eu fui perdoado porque eu pedi perdão no culto. A sua fé, ela te leva a experimentar das grandezas de Deus. Por isso Jesus diz: em meu nome vocês farão as coisas que eu fiz e ainda maiores. Por quê? Porque Ele revelou o que é ser filho, o que é viver como filho. E Ele diz: o meu trabalho é servir a vontade do Pai, é fazer a vontade do Pai. Qual é o seu trabalho? Você trabalha para ganhar dinheiro? Quem trabalha para ganhar dinheiro é escravo.
Eu sei que você pensou que era trabalhador, CLT, aleluia. Mas quem trabalha para ganhar dinheiro é escravo. Eu demorei a aprender isso. Até o momento que eu fiquei sem salário nenhum, não tinha de onde vir dinheiro. E, Senhor, o Senhor não viu justo mendigar o pão, não. Não seja eu primeiro. Eu cheio de medos. O que me libertou do medo de não ter um salário no final do mês foi conhecer o amor do Pai. Foi conhecer um Pai que jamais me abandonaria. Foi conhecer um Pai em meio a um abandono religioso. Foi conhecer um Pai quando não tinha opção. Eu tinha duas opções, na verdade, diante de mim. Era abandonar o ministério e voltar para Vila Velha, ou ficar ali e acreditar que Deus faria algo. Eu demorei 6 meses para crer que Deus faria algo. Eu demorei 6 meses em guerra interna procurando uma resposta. Primeiro eu tentei fazer sacrifícios para a glória de Deus. Depois eu tentei atitudes de oração e jejum, e ler na palavra, e buscar na palavra, e comer a palavra, até que algo fosse dito da parte de Deus. Todo o meu esforço foi em vão. Até que eu fui ousar pregar sobre o amor do Pai. De repente, pregando o amor do Pai, eu fui dilacerado por esse amor. E a metade do sermão foi, a outra metade foi choro diante de Deus. Porque o que eu senti foi algo muito bom e muito poderoso, que me libertou de tal maneira que nunca mais, depois daquele dia, nunca mais eu tive medo de faltar algo. Pelo contrário, tudo que nós nos movíamos ia além. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com se mover por obediência. Se você não se move em obediência, você pode estar ganhando dinheiro, mas vivendo infeliz. Dentro da igreja, pedindo: Deus, me ajuda a ser feliz no meu trabalho, me ajuda a ser feliz com o meu marido, com a minha esposa, me ajuda a ser mãe melhor, marido melhor, vivendo debaixo de culpa. Quem vive debaixo de culpa é órfão, porque ele se sente culpado de rejeição, ele se sente culpado de não ter sido bom o suficiente para fazer algo diante de Deus por merecer, para viver uma vida melhor. Orfandade gera culpa, medo e dor crônica, raiz de depressão na vida de muitos. Culpa, medo e dor, complexo de inferioridade, rejeição, falta de sentimento de capacidade. Deixa o amor de Deus te alcançar hoje, te levar pela fé a uma vida onde é erguido dentro de você um altar de adoração e de fé. É erguido dentro de você um filho que não é o pródigo e nem é o religioso. Porque o pródigo é o que resolve falar: não, deixa eu pegar o meu dinheiro aqui, eu vou viver a vida do meu jeito. E ele sai gastando e se esbaldando até o momento que acaba o dinheiro, chega na miséria e fala: perdi tudo, agora eu vou voltar a um lugar de escravidão. E o outro que tinha direito a tudo, mas não desfrutava de nada, porque ele não acreditava no Pai, ele não acreditava naquilo que o Pai prometia, ele não acreditava que de fato toda a sorte de bênçãos estava sobre sua cabeça. Ele achou que era só uma palavra que o pastor estava falando para animar a gente. Ele achava que era só mais um texto da Bíblia, mas na verdade a voz do Senhor te dizendo: ei, tudo que você precisa já está liberado. O que você precisa entender é que a vida não se trata do seu plano, mas é do meu plano com você. E é por isso que muitos estão fora do jardim, fora da presença, porque eles querem viver o plano do jeito dele. E aí vive aquela crise de olhar para Abel como Caim faz, e ele fala: olha, seu culto não presta, seu jeito de servir a Deus não presta, e se torna um juiz. Abel fazia de um jeito e Caim de outro, mas o que Deus diz é: olha, Caim, olha o que há no seu coração. O que há no seu coração? Não é uma fé que promove Deus,
reconhece Deus na criação, na provisão, em tudo, e há então gratidão sobre você, porque tudo que há vem do Senhor. Não espere ser igual José, que no fim da vida olha para trás e fala: ixi, vivi errado a vida inteira, achando que era culpa dos meus irmãos, achando que era culpa do meu pai, que não se importou comigo, não veio atrás de mim, achei que era culpa de todo mundo. Mas no fundo, foi o Senhor quem promoveu tudo isso para mim, mas só que eu estava tão cego no meu orgulho, na minha vaidade, eu estava me achando tanto, que eu me perdi nos planos de Deus. E por isso nós precisamos de arrependimento, que é a humildade, a capacidade de reconhecer que eu preciso fazer uma volta nesse trilho onde só existe o eu. A Eva, ela cede à pressão, à tentação, porque ela passou a enxergar só ela. Eu vou ser igual a Deus, eu vou ter tudo a capacidade de Deus. Ela não entendeu que a vida era um plano dela com Deus, e tudo que era de Deus era para ela. Tudo que Deus fez é para você, velho. Tudo que há em Deus é para você. Então abre mão hoje de viver de modo egoísta e reconheça Cristo como a porta, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é o único que nos leva ao Pai. Hoje você está aqui para ter um encontro com o Pai, e talvez você nunca teve na sua vida. Um encontro de fé, de dizer: Senhor, olha tudo que eu ouvi. O Senhor faz isso mesmo? Quais são as suas dúvidas, os seus medos? Apresente diante de Deus, crendo que Ele é soberano sobre tudo, e é o único que pode te acolher nesse momento e dar sentido e propósito para a sua vida, e restaurar a sua casa. Então viva como um filho que é homem, que é maduro, que não vai transferir para Deus a responsabilidade da inconsequente vida de desobediência. Assume o seu lugar como homem e diga: Senhor, me perdoa porque eu neguei a sua voz até aqui, mas hoje eu preciso ouvir tua voz para que haja uma vida nova, haja um curso novo, haja um sentido novo na minha vida. Vamos nos colocar de pé. O menino que em 2002 orava por coisas que jamais viu, sem uma perspectiva de futuro nenhuma, inseguro, uma vida triste e infeliz, conheceu o Pai e tem se tornado pai a cada dia.